Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, Giovanil Cavalcante na fala. Eu quero compartilhar para com os irmãos uma experiência que eu tive com Deus domingo agora, dia 26 de janeiro. Nós estamos em uma campanha, eu, minha esposa e alguns irmãos e pastores de alguns estados do Brasil. E esta campanha terá durabilidade de 10 anos. Nós já estamos há 2 anos realizando esta campanha. É uma vez por semana, algumas horas de joelho. E nós estávamos orando, dia 26, domingo, agora de janeiro. Parecia uma oração normal, iniciando devagar, por ser uma oração extensa, para não cansar muita voz nem os pulmões. Minha esposa ao meu lado, os irmãos ali no telefone também orando com a gente. E quando eu estava orando, corpo cansado, falando com Jesus, construindo uma comunhão maior, uma intimidade, uma amizade com o Espírito Santo, e de repente eu vi uma visão, um ser angelical que estava acima da minha cabeça. As vestes deles resplandecia, era branca, mas resplandecia como raios. E eu comecei a falar em línguas estranhas, sentindo algo sobrenatural que começou a adormecer o meu corpo, a minha carne. E eu caí do lado, estava de joelho, adormeci. A minha esposa conta que ela escutou eu falar em línguas estranhas que ela nunca tinha visto antes alguém falar. E quando eu arriei no chão, meu corpo já adormecido, eu escutei quando aquele personagem de branco me disse: Giovanil, vem comigo, que eu preciso te mostrar muitas coisas. E o meu sentido dali da terra sumiu. Eu não sei como, mas o meu sentido, a minha imaginação foi levada a um lugar onde eu vi um grande portal se abrir. E eu entrava caminhando ao lado daquele personagem que estava ao meu lado, caminhando comigo. E eu começava a subir uns degraus onde o piso resplandecia. Era como se fosse de ouro, mas ao mesmo tempo era como se fosse de pérolas preciosas, brilhava, sei lá, como se fosse de jaspe. Eu não conseguia explicar. Meu português é muito raso para conseguir detalhar para os irmãos tudo que eu vi. Eu jurava nunca ter essa experiência tão sobrenatural com o Senhor. Eu sei que vai ter muitas pessoas que vão acreditar, parabéns para você, você só tem a ganhar, mas vai ter pessoas que não vão acreditar, você vai perder muitas coisas se não crer. Eu não importo se você crê ou não crê, eu estou apenas passando esta revelação porque ela é pública. Deus mandou falar para todos os irmãos, tanto do Brasil como do exterior e de vários países. E aquele ser angelical caminhava comigo, subindo aqueles degraus. Eu escutava um coral cantando de uma forma muito bem orquestrada, como se fosse com flautas, com harpa. Aquilo invadiu o meu ser, meu coração, a minha alma. Eu senti uma alegria tão grande, tão contagiante, que eu não consigo explicar para os irmãos. E eu ia caminhando, subindo aqueles degraus. E o anjo disse para mim, aquele ser disse para mim: Giovanil, o que será mostrado a você a partir de agora será mostrado em linguagem humana, em lógica humana, em sentidos humanos, para que você entenda. Porque se for te mostrado pela realidade, a sua mente não vai decifrar, você não vai conseguir entender. E quando você for passar para as pessoas, elas não vão entender. E naquele momento, aquele ser caminhava comigo, meus irmãos. Ele me mostrava uma mesa muito longa, que não tinha fim. Esta mesa estava toda ornamentada. A minha visão não conseguia chegar à ponta lá do final da mesa. Era muito longa, muito comprida. Eu nunca vi na minha vida uma mesa tão comprida como aquela, tão grande. E eu via cadeiras todas preparadas ao redor daquela grande mesa. Eu via talheres, eu via pratos. Eu via como se fosse parecido com panelas, mas não era, era algo assim, parecido com um bule, que resplandecia, que a minha visão encandeava quando eu olhava para aquilo. E aquele ser angelical do meu lado dizia assim: olhe, está tudo preparado, a mesa está posta, está tudo orquestrado, tudo organizado. Eu perguntava ao ser, aquele anjo, para que esta mesa, toda esta preparação é para quem?
E aquele ser do meu lado disse: é para a noiva, é para a festa das bodas, já está tudo preparado aqui em cima. E eu me alegrei tanto, eu começava a chorar naquele momento. Meus irmãos, é algo inexplicável, não dá para explicar para os irmãos. É algo inexplicável. O anjo me dizia: eu estou te mostrando em linguagem humana e sentidos humanos, para que todos entendam que tudo aqui sim está preparado. E eu ia caminhando com ele e eu via uma cortina muito grande. Era como se fosse no formato de uma cortina que não tinha fim, meus irmãos. A altura não tinha fim, era muito comprida. E ele estendia as mãos assim e dizia assim: ali está o segredo, que somente o Pai e o Filho sabem. E eu perguntava: que segredo? Aí ele me disse: o segredo que é o dia e a hora em que ele vai descer na terra, no mundo dos homens, para arrebatar a noiva. E eu fiquei impactado com aquilo, e quando eu olhava novamente para aquela grande cortina, como se fosse de ouro, ela tinha umas ondas assim muito lindas, e eu via como se tivesse um relógio atrás daquela cortina, e era esse segredo, era a hora, que ninguém poderia ter acesso ali, somente o Pai e o Filho sabiam aquele segredo. Todos os seres angelicais do céu não poderiam ter acesso àquele segredo que era o dia e a hora. E aquele anjo, ele me dizia: vem comigo, eu vou te levar em outro lugar. E eu começava a descer uns degraus, eu ia descendo, descendo. E eu via um portal que estava aberto, ele estava aberto. Ele não se abriu, ele estava aberto. Eu via na entrada daquele portal seres angelicais. E aqueles seres angelicais, eles estavam todos sorrindo, assim, muito alegre. E eu ficava me perguntando por que eles estão tão alegres. E de repente eu via, irmãos, era como se fosse um atrás da outra, subindo fileira de pessoas, todas com vestes brancas. E elas subiam sorrindo, e aqueles anjos, aqueles seres angelicais recebiam elas, muito alegre. E quando eu olhava, elas iam entrando, e eu via como se fossem anjos tocando. Era um toque assim tão tocante, que alegrou tanto a minha alma. E aquelas pessoas de branco entrando, todas entrando, e aqueles anjos sorrindo e cantando, muito alegre, recebendo. Eu perguntava ao ser que estava ao meu lado, eu perguntava: quem são essas pessoas? E ele me disse: todos os minutos e horas estão chegando pessoas da terra aqui. E eu perguntei: mas por que eles? É a colheita. O Pai está colhendo muitas pessoas na terra, e Ele está aguardando aqui no paraíso. Você está no paraíso. Você está no paraíso, ele me dizia. E eu via instante, era direto, vida subindo. Ele disse para mim: a colheita vai aumentar na terra, porque o Pai vai guardar muitos aqui para que não se perca. E eu vi aquela alegria. Então eu entendi, meus irmãos, que os anjos ficam felizes quando o corpo de um servo de Deus tomba aqui na terra. Os anjos ficam felizes quando o justo parte para a vida eterna. E tinha uma recepção muito linda. Eu via aquelas pessoas entrando todas de vestes brancas. E aquele ser que estava ao meu lado, ele me dizia: vem comigo. E automaticamente eu caminhava. Ele não abria a boca, era como se as palavras dele entrassem dentro de mim. E eu entendia aquilo. Eu caminhava com ele, eu via um trono que eu não conseguia colocar minha visão sobre ele. E eu via apenas como se fosse a parte do joelho para baixo dos vestidos daquele ser muito poderoso, que quando ele se levantava,
todos os anjos se prostravam. Todos os anjos se prostravam. É como se ele se curvasse e eu entendia que era Jesus que estava ali. Eu senti uma alegria tão grande que eu não queria mais voltar para a terra. Eu não me lembrei de nada daqui, eu não me recordava de nada desse mundo. É como se tudo desse mundo se apagasse, era uma coisa tão perfeita. E naquele momento, aquele ser, ele se levanta, aquele ser muito poderoso, e ele... Eu escuto quando ele diz assim: meu filho, diga para todos na terra que eu estou muito próximo de descer para buscar minha noiva, os meus escolhidos. Quando ele falava essa expressão próximo, era uma coisa assim tão forte que eu via que era além da palavra próximo, era além do significado perto, era como se fosse uma coisa para já, era como se faltasse pouquíssimo tempo para isso acontecer. Quando ele falava, automaticamente eu me sentia numa responsabilidade tão grande de falar isso para os humanos da terra, que eu ficava num estado assim de desespero. Eu queria correr e contar para todos os seres humanos aquela mensagem que ele me disse: volte e conte para todos na terra, fale que eu estou próximo de descer para buscar a minha noiva. E ele concluía dizendo: e será uma surpresa para toda a humanidade. Naquele momento, queridos, eu ficava tomado pelaquilo, e aquele anjo do meu lado, ele dizia assim para mim: chegou a hora de você voltar. E eu começava... Eu peço aos irmãos, aos pastores, a todos os crentes que pregam o Apocalipse, preguem a volta de Cristo. Quem está desconcertado, se conserte, se prepare. Quem está afastado, que volte, porque está muito próximo a volta de Cristo. Não demora, está muito próximo. E aquele anjo, ele dizia para mim: está na hora de você voltar. E quando eu vinha voltando, ia descendo os degraus, eu via quando anjos começavam a voar para a terra, e aquele ser angelical do meu lado disse assim para mim: o Pai está enviando, o Criador está enviando anjos para os 4 cantos da terra para despertar os escolhidos. E eles vão levando uma mensagem de aviso para muitos que estão na terra, como um alerta e um despertamento. E eu vi quando aqueles seres angelicais, eles voavam e desapareciam no espaço. E eu continuava descendo aqueles degraus, e aquele anjo, ele falava comigo como se ele me conhecesse há muitos anos, como se ele tivesse assim uma intimidade, como se ele tivesse um conhecimento comigo há muitos anos, como se fosse um amigo íntimo, porque ele falava comigo assim com tanta precisão, com tanta facilidade, como se fosse um amigo conversando com outro, e aquele ser angelical ia descendo comigo. E ele dizia assim para mim: olhe, todos nós aqui em cima estamos aguardando a todo instante a chegada da noiva. A todo instante. Quando ele falou isso, essa expressão instante, e todos nós, é como se fosse todos os milhares e milhares de anjos que estão ali
inclusive aquele anjo, estivesse ansiosos, nosso linguajar, estivesse ansiosos esperando a chegada da noiva. E ele falava aquilo comigo. E eu vi que eram as últimas palavras dele. Eram as últimas palavras. Eram as últimas palavras daquele ser angelical. E eu ia descendo os degraus. E ele dizia assim: pronto. Volte agora e pregue sobre o Apocalipse. E fale. Fale o que você viu aqui em cima. Porque você foi um escolhido para levar um alerta para toda a humanidade. E, de repente, eu me achei no meu corpo, todo adormecido. E minha esposa do meu lado. E eu comecei a chorar, sentindo uma alegria tão grande que por mim eu não queria ter voltado daquele lugar tão maravilhoso, tão lindo, inexplicável, que minha mente, meu corpo, minha alma foi transformada. E quando eu voltei, eu estava totalmente diferente. Eu não consigo explicar para os irmãos, o meu português é muito raso para conseguir explicar detalhadamente. Mas eu acredito que os irmãos entenderam. E nós estávamos ali, os irmãos continuavam orando por telefone, a minha esposa também orando, e eu tive que encerrar. Meu corpo estava todo dormente. Pedi para minha esposa me ajudar a me colocar, sentar no chão, porque eu estava arriado. E a gente encerrou a oração. Eu fui para a cama, tomado por uma glória tão grande. Maior é trefute misclaito. Meus irmãos, eu via quando aquele ser angelical, ele colocava, quando eu vinha, antes de eu descer, ele colocava algo nas minhas mãos como se fosse parecido com um ovo, no formato de um ovo, mas era tão brilhoso, e quando ele colocava nas minhas mãos, eu ficava olhando para a minha mão direita e sumia, desaparecia. E ele dizia assim para mim: volte. E o que eu coloquei nas suas mãos, o que está nas suas mãos, é um sinal de que tu esteve aqui. E aonde você for, haverá curas quando você estender a sua mão direita. E eu retornei, e eu confesso para os irmãos que eu temi muito em falar isso aqui para os queridos, mas o Senhor tocava o meu coração, que eu sei que a gente atende as agendas e prega em muitas igrejas, e eu vou levar isso, vou contar esse testemunho como um alerta, mas não é o suficiente. Tem outros países, tem outros estados que eu não vou conseguir chegar, com certeza, e muitas pessoas que eu não vou conseguir contar para elas essa experiência como alerta, mas que esse vídeo vai chegar na casa de pessoas afastadas, de gente que está frio na fé, em pessoas que estão pensando em desistir, ou em pessoas que precisam se consertar com Deus. Guarde esta palavra. A paz do Senhor a todos. Oreis por mim, oreis por minha esposa, oreis por todos nós, para que nós possamos estar preparados no arrebatamento da igreja. A paz do Senhor, meus irmãos.